Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de Microsoft PowerPoint 2013. O PowerPoint é uma ferramenta que faz parte do grupo de programas de produtividade da Microsoft, né? Esse grupo se chama Office, então é importante a gente não confundir isso, ter isso bem definidinho, né? E o foco do PowerPoint é a criação e edição aí de apresentações, né? Assim como essa que está aqui na nossa tela agora, uma apresentação de qualquer tipo que você precise fazer. Então, a partir daqui, a gente vai para a tela, vai compreender melhor aí o funcionamento dessa ferramenta, como é que a gente trabalha com ela e tal, e entender direitinho, não só para você utilizar aí no seu dia a dia, mas também para você estar bem munido aí de conhecimento na hora da sua prova, na hora do seu concurso. Então, pessoal, aqui na nossa tela principal do PowerPoint 2013, a gente está com ele aqui com a instalação padrão, tá? Então a gente não alterou nada da interface, da exibição padrão dele. E a gente vai dar uma olhadinha aqui o que a gente tem na tela, primeiramente, entender mais ou menos os menus e saber aqui como que eles vão estar interferindo na nossa apresentação. Então, começando aqui pelo canto superior esquerdo, a gente tem o ícone, né, do PowerPoint, que propriamente dito. Do lado, um botão salvar. E o botão salvar aqui já faz parte da nossa barra de ferramentas de acesso rápido. Então, essa barra personalizável, você pode colocar aqui qualquer ferramenta do PowerPoint que você utilize com maior frequência. E está colocando aqui nessa barrinha, ela vai aumentando. Por exemplo, se a gente colocar aqui a opção abrir, ele aparece aqui o íconezinho do abrir. Você pode personalizar ela da forma como você bem entender. Em seguida, a gente tem o nome do arquivo que a gente está trabalhando. Então, assim como no Word a gente trabalha com um documento, no Excel a gente trabalha com uma pasta de trabalho, no PowerPoint a gente trabalha com apresentações, por padrão numerado aqui já com o número 1. Ao lado do nome do programa, o botão de ajuda, ele abre aqui a ajuda online do Office, né, do PowerPoint. Um botão que a gente pode exibir ou ocultar a faixa de opções que ele chama. Então, toda essa parte aqui de ferramentas, de repente, por algum motivo, você está precisando ganhar um espaço de tela, você pode ocultar a barra aqui para estar trabalhando, ou fazer ele mostrar somente as guias, né? Ou, por fim, deixar sempre as guias aqui e as ferramentas sendo exibidas. Depois o nosso botão minimizar, restaurar e maximizar e o fechar, que são o padrão do Windows, né? Depois a gente tem todas as nossas guias aqui, desde arquivo, que a gente já vai dar uma olhada com mais detalhes, né? Até a exibição. Um botão aqui, entrar. Então, esse botão aqui a gente já percebe como o Office, na sua versão 2013, já vem se integrando melhor com a internet. Então aqui a gente já consegue entrar com a nossa conta da Microsoft, né? Pode ser o seu Hotmail, enfim, OneDrive, Outlook. Você vai ter acesso a todas as ferramentas online aqui do PowerPoint, no caso. Inclusive, o principal deles é o armazenamento de arquivos aí na nuvem. Então depois da nossa barra aqui, né, de opções, onde tem as nossas guias e ferramentas, temos aqui do lado esquerdo da tela a pré-visualização de cada slide, né? Então aqui vai aparecer a miniatura de cada slide que a gente for criar. Então só a nível de exemplo aqui, a gente vai colocar um texto qualquer e aí ele já aparece aqui a miniatura dele com base no texto que a gente escreveu, né? Digitou. Se tivesse aqui imagens, figuras, todas elas iam aparecer aqui. Na parte principal, a gente visualiza o slide que está selecionado. Então, se a gente tiver mais slides aqui, ele vai mostrar na nossa tela o slide que tiver selecionado. Então, aqui no caso, o nosso primeiro slide. Depois, assim como a gente tem no Word, né, que ele tem uma contagem de palavras lá, aqui a gente tem uma contagem de slide. Então, ele está falando qual slide está ativo de quantos, né, que é o total. Então, no caso, a gente tem 3 slides no total aqui. E a gente está visualizando agora o primeiro slide. Então aqui no caso se fosse o segundo e o terceiro e assim por diante. Depois a gente tem a parte de correção gramatical de toda a nossa apresentação. Então o PowerPoint também faz isso, ele vem com isso já integrado nele. Assim como todos
os programas do Office vêm com a sua guia revisão, né? E aí onde tem aqui a parte gramatical e ortográfica. Em seguida, a gente tem a opção das anotações, então você pode colocar anotações aqui que vão ser exibidas durante a sua apresentação, não no monitor principal, né? Então, no caso, é uma boa opção se você estiver usando 2 monitores, né? Por exemplo, o seu notebook plugado num projetor, por exemplo, ou numa segunda tela, seja ela qual for. E aí essas anotações aqui, elas vão aparecer na sua tela secundária, no caso uma tela de ajuda, né? Então ela fica ali contando o seu tempo, a gente não consegue simular isso aqui durante a aula, que a gente só tem, no caso, uma tela. Mas ela mostra o próximo slide, mostra todas as suas anotações, mostra o tempo que já correu durante a apresentação que você estiver fazendo. Depois a gente tem os comentários. Então, comentários vai entrar lá na parte da revisão, que a gente vai ver com mais detalhes. Então, você consegue acrescentar comentários nos slides também, que não tem a ver com as anotações. Depois a gente tem os modos de visualização aí que o PowerPoint apresenta para nós. O primeiro deles é o normal, que vem por padrão já, que ele divide a tela dessa forma, com as miniaturas aqui e o principal aqui. Depois a gente tem classificação de slides, que ele mostra os slides aqui um ao lado do outro. Depois, exibição de leitura. Então, no caso aqui, ele não chega a ser uma apresentação, mas você consegue ver todo o conteúdo que tiver nos seus slides. Vamos voltar para o modo normal aqui. E, por fim, apresentação de slides. E aí, sim, ele vai iniciar a apresentação do PowerPoint que você acabou de criar. Por fim, a gente vai ter o zoom, que o PowerPoint sempre ajusta aqui com o tamanho da janela, né? Então, mesmo quando a gente colocou aqui só para mostrar só as guias, por exemplo, ele já ajusta aqui para sempre aproveitar melhor o espaço da tela. Mas mesmo assim a gente consegue aumentar e diminuir esse zoom. Esse botão aqui já é o botão de ajustar slide à janela atual. E aí, por padrão, ele vai manter esse zoom sempre aproveitando o melhor espaço da tela. E visto aí toda a interface básica do PowerPoint 2013, a gente vai começar a dar uma olhada aqui nas nossas guias, né? E a primeira delas, que é a guia arquivo, todas as opções que a gente tiver aqui, elas vão interferir, vão alterar, vão manipular diretamente o nosso arquivo, quer dizer, o arquivo que está salvo no nosso computador aí com essa apresentação. E a primeira opção que a gente tem aqui é a de informações, onde a gente consegue acrescentar uma série de informações aí a respeito do arquivo, seja de autor, título, enfim, diversos atributos desse arquivo. A gente consegue proteger essa apresentação, ou seja, garantir que outras pessoas não façam alteração ou edição dela, né? Uma inspeção também, ele verifica se não tem qualquer tipo de problema na apresentação, como as propriedades ou conteúdo ilegível. Então ele faz uma inspeção aí mais a fundo da sua apresentação e também o gerenciamento das versões dela, né? Então como que funciona isso? A partir do momento que você começa a editar um arquivo e salva ele no seu computador, o PowerPoint se encarrega aí de salvar diversas versões. Por exemplo, de repente a gente começou a trabalhar aqui esse arquivo há um mês atrás e veio fazendo alterações nele, e aí a gente quer voltar numa versão de uma semana atrás, por exemplo. E aí aqui a gente teria essas opções aqui também. Então tudo isso na parte de informações da nossa apresentação. Depois a opção novo, né? E aí o PowerPoint já oferece para nós alguns modelos básicos que a gente consegue estar utilizando. Você pode ficar à vontade para utilizar, se algum deles for de acordo com a sua intenção, e também procurar por modelos online. Além disso, o principal aqui que a gente costuma utilizar aí seria a apresentação em branco, que é a que a gente já tem na nossa tela aqui, agora aberto nesse momento. Depois a gente tem a opção de abrir. Então, aqui também
a primeira coisa que ele vai ter aqui são nossos arquivos recentes, os últimos que a gente abriu e salvou, né, dentro aqui do PowerPoint. Ele aparece aqui nessa lista, ou clicando aqui em computador, a gente consegue procurar nas nossas pastas no computador e encontrar o arquivo específico que a gente queira abrir. Depois a gente tem a opção de salvar e o salvar como. E essas duas opções a gente sempre passa aí nas nossas aulas. Elas são diferentes entre si, apesar de fazer a mesma coisa. E o que muda do salvar para o salvar como? Tá? Então vamos pensar que o salvar como ele sempre vai criar um arquivo novo. Tá? Não novo nesse sentido. Ele vai criar mais um arquivo no nosso computador, mesmo que a gente já tenha ele salvo. Então vamos pensar o seguinte. A gente tem essa apresentação nova, ela acabou de ser criada aqui no PowerPoint, a gente ainda não salvou ela no nosso computador. Então, mesmo se a gente clicar em salvar aqui, o que ele vai fazer vai ser jogar a gente para o salvar como. Por quê? Porque ele precisa criar um arquivo. Então, a gente vai salvar aqui esse arquivo, em qualquer lugar, né? E aí está salvo esse arquivo aqui com o nome de título, que o PowerPoint pegou aí a única palavra que a gente digitou. E aí a gente vai fazer algumas alterações nessa apresentação. Beleza, supomos que a gente tenha feito aí várias alterações. E se a gente clicar em salvar aqui, ele simplesmente vai salvar no arquivo que a gente já criou. Agora, se a gente ir em salvar como, ele vai perguntar novamente onde você quer salvar esse arquivo. E aí a gente vamos salvar aqui no mesmo lugar que a gente criou. Então vai ser o título 2. Então, o que ele vai fazer vai ser criar um novo arquivo chamado título 2. A partir desse momento, ele começa a trabalhar em cima desse arquivo e passa a ignorar esse. Esse aqui vai ficar salvo com a última versão que ele foi salva anteriormente. Tá? Então, a gente vai salvar e ele salvou como agora, a partir de agora, a gente está trabalhando com o arquivo título 2. Tá? E aí, sempre que a gente clicar em salvar como, ele vai criar mais arquivos. Então, o mais comum de se fazer, a partir do momento que a gente já salvou a primeira vez, a gente vai sempre utilizar a opção salvar. Tá? Então essa é a diferença aí do salvar e o salvar como. A partir daqui, sempre que a gente clicar em salvar, ele não vai perguntar se a gente quer salvar em nenhum lugar, simplesmente vai salvar no que já está aberto. Uma curiosidade aí, que a gente sempre costuma passar nas aulas também, é a questão das teclas de atalho no Office, né, em português. Então, só de colocar o mouse em cima aqui, ele mostra já as teclas de atalho sempre pra gente. Então perceba que o salvar não é o Ctrl S, como é na maioria dos programas, e sim Ctrl B. Tá? Então a gente tem essa variação aí, assim como algumas outras teclas de atalho. O que eu recomendo é sempre a gente colocar o mouse em cima e estudar aí as teclas de atalho. Além disso, a gente tem também disponível um arquivo aí com algumas teclas, as mais utilizadas aí para você estar estudando. Em seguida, a gente tem a opção imprimir. E aí é bastante interessante, porque o PowerPoint pega as configurações da impressora que tiver instalada. No caso, a gente deduz que você tem alguma impressora instalada, né, se você pretende imprimir. E aí ele pega as configurações, pega o tamanho de página e a gente tem uma série também de configurações que a gente pode fazer, como quais slides a gente quer imprimir, ou até mesmo quantos slides por página a gente quer. Por exemplo, ou 2 slides por página, ou 4, 6, ou de repente a gente quer os slides com as anotações, então a gente consegue configurar tudo isso aqui, né? Imprimir frente e verso, imprimir colorido ou preto e branco. Então também uma série de configurações aí a nível de impressão. Depois a gente tem a opção de compartilhar, então o PowerPoint já compreende que a gente queira transferir, né, esse arquivo para algum lugar, seja enviar para alguém, seja salvar na nuvem, né, enviar via e-mail, enfim, fazer uma apresentação online, né, ou até mesmo publicar através do SharePoint. Então são ferramentas aí que pode ser que tenha algum efeito como o salvar, só que necessariamente visando ferramentas aí da internet, ferramentas online. Depois a gente tem uma opção de exportar. E aí a diferença do salvar para o exportar é que o exportar normalmente vai salvar para algum formato
que o PowerPoint não consiga editar depois, né? Que é diferente do salvar. O salvar ele gera um arquivo que ele consegue abrir depois numa boa. Então, desde criar um PDF utilizando a nossa apresentação, criar um vídeo, né? Ou até mesmo um CD, se você ainda utilizar o CD com autorreprodução, então a pessoa vai colocar esse CD, vai abrir a apresentação de forma automática para ela, enfim. Você consegue criar folhetos ou até salvar em outro tipo de arquivo. E aí como que funciona isso? De repente você quer salvar tudo como imagem, o PowerPoint já faz isso para você. Ou salvar em alguma versão mais antiga do PowerPoint de forma que você tenha maior compatibilidade, né? Então vai enviar para uma pessoa que não tem a mesma versão do PowerPoint para você, você salva num formato mais antigo e ele vai conseguir abrir numa boa. Então aqui a gente tem uma série de opções para exportar a nossa apresentação. Depois a gente tem a opção de fechar, ele vai fechar o arquivo que já está aberto, né? E as opções aqui do PowerPoint. A gente não vai se aprofundar aqui nessas opções, mas é interessante saber que tudo que a gente alterar aqui, tem uma série, né? Tem uma infinidade aqui de opções, vão alterar o comportamento do programa, né? Então, de repente, se você estiver precisando de alguma coisa, você sabe onde encontrar aqui. Então, visto aí a nossa guia arquivo, vamos começar a dar uma olhada já como funciona aí a criação, né, de uma apresentação. Então, a primeira parte que eu acho de suma importância é quando você for iniciar uma apresentação, você já ter mais ou menos ideia do que você pretende fazer, de repente algum roteiro básico, né? Pensando que uma apresentação, como o próprio nome já diz, ela deve ter começo, meio e fim aí, de uma forma bastante definida. Normalmente a gente tem tempo para começar e tempo para terminar, enfim, já tem os tópicos que vão ser tratados. Então é interessante você imaginar isso, imaginar o que vai ser mostrado em uma tela enquanto acontece a fala, né, do apresentador, e aí você já vai ter mais ou menos uma ideia de quantos slides vai ter a sua apresentação, enfim. Então isso é bastante importante, você entender o que você precisa e aí utilizar a ferramenta que é o PowerPoint para transformar isso em algo usável, né, utilizável. Então na nossa guia aqui, página inicial, que é uma guia, a gente tem algumas guias padrão aqui, né, assim, na família Office, né, tanto no Word, no Excel, que aí a página inicial aqui já vai ter algumas ferramentas que a gente já está familiarizado. A primeira delas aqui é a área de transferência, então aqui a gente tem os nossos famosos botões aí de Ctrl C, Ctrl V, não é isso? O copiar e o colar. Temos também o recortar e o copiar formatação, né? O pincel de formatação. Então, o copiar colar funciona como nos outros programas. Por enquanto a gente não copiou nem recortou nada ainda, então o botão de colar está inativo. A partir do momento que a gente tem uma seleção aqui e consegue copiar, o botão de colar já fica ativo e a partir daqui a gente já consegue colar as coisas que a gente copiou. E depois também o pincel de formatação. Funciona exatamente como no Word. Então a gente vai ter alguma formatação aqui que a gente achou interessante e quer copiar essa formatação para outros lugares. Então só usando o pincelzinho aqui, uma vez que a gente selecionou o que a gente quer copiar a formatação, clica no pincel e seleciona. Então ele copiou tudo que a gente alterou nesse texto aqui, ele copiou e colou aqui, né? Mantendo o texto. Então, colocou em vermelho, colocou em negrito e aumentou o tamanho da fonte. Então, vamos utilizar o nosso famoso Ctrl Z, que é o desfazer, né? E voltar aí desde onde a gente começou. Depois, a gente tem uma caixinha aqui só de slides, né? Então, vamos perceber que cada grupo de ferramentas aqui tem uma caixinha específica, né? Aqui a área de transferência, slides, fonte e assim por diante. A caixinha dos slides aqui, a gente tem um botão bem grandão aqui que é o novo slide, que pode ser a tecla de atalho Ctrl M. Então só clicar nela, ele vai inserindo slides abaixo do que a gente está selecionado. E também a gente tem algumas opções a mais. Então vamos pensar o seguinte, todos os slides podem seguir um layout padrão. Perceba que eles não devem, né? Isso não é uma regra.
Mas o PowerPoint já oferece algumas opções para você de que ele já compreende que os usuários utilizem e que são de uso comum. Então, desde um slide de título, que é o que já tem aqui, né? Então, ele tem um título e um subtítulo. Então, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, que o título dessa apresentação aqui vai ser a nossa aula de PowerPoint, né? Oferecida pela PCI Concursos. Beleza, então nosso título e subtítulo. E aí depois ele já entende que a gente quer tratar um tópico e aí depois os seus subtópicos, né? Então, por exemplo, aula 1. Então, aqui, hoje a gente vai trabalhar a interface, enfim, e os seus outros tópicos, né? Menus. Então aqui a gente já tem uma cara básica da nossa apresentação. Seguindo isso aqui, por isso o PowerPoint oferece os layouts padrão. Então, um título com um conteúdo, um título com duas partes de conteúdo, né, e assim por diante. Então, ao adicionar um novo slide, a gente já pode escolher o layout que vai ser esse novo slide, né? Do contrário, a gente vai inserir um novo slide e vai alterar o seu layout. Então, a gente pode fazer isso já na hora de inserir o novo slide. Depois a gente tem o botão redefinir. Caso você faça bagunça aqui no seu trabalho, você pode apertar redefinir. O PowerPoint zera a posição, toda a formatação em cima do layout que você selecionou. Então ele deixa tudo padronizado novamente. E também, se você precisar adicionar uma seção, a sua apresentação ela pode ter seções, né, e cada seção vai seguir um padrão diferente de alguma coisa. O PowerPoint consegue fazer isso para a gente. Depois a gente tem a parte de fonte, que funciona exatamente como no Word. Então a gente vai alterar a fonte, vai alterar o seu tamanho em pontos. Tem os botões de aumentar e diminuir fonte, com as suas respectivas teclas de atalho. Tem o botão de limpar toda a formatação. Então de repente a gente fez uma bagunçona aqui e alterou de uma forma que a gente não gostaria. Tem como limpar toda essa formatação sem precisar apagar esse texto. Então, tá o botão aqui, limpar toda a formatação. Ele volta na formatação original dele. Logo abaixo a gente tem os botões negrito, itálico e sublinhado, cada qual também com suas respectivas teclas de atalho, né? E também o botão sombra de texto. Então você consegue adicionar uma sombra de forma bastante simples no PowerPoint com um único botão aqui também. Perceba como a gente aplicou aqui nesse título. Além do sublinhado, a gente tem o taxado também no PowerPoint. E a gente tem um botão dedicado aqui para o espaçamento entre letras. Então, por exemplo, esse título poderia ficar mais interessante se ele fosse um pouco afastado, igual está aqui, por exemplo. Então, esse é um botão que a gente não tem dedicado só para ele no Word. Aqui no PowerPoint a gente tem ele aqui. Depois, a correção de maiúsculas e minúsculas, a gente também consegue fazer aqui tranquilamente no PowerPoint. E por fim, a cor da nossa fonte. Clicando aqui no drop-downzinho, a gente seleciona aqui na paleta uma gama legal de cores, além de poder clicar aqui em mais cores e ter mais opções ainda. Depois a gente tem uma caixa dedicada ao parágrafo, que funciona também exatamente como no Word. A gente tem os marcadores quando a gente precisa criar uma lista, ou eles podem ser uma lista numérica também, tranquilo de fazer essa alteração. A gente consegue aumentar e diminuir o recuo. Perceba que o PowerPoint já tem uma padronização de item e subitem para ele, né? Lembrando que quem assistiu aí nossa aula de Word sabe que o recuo nas listas, ele altera o nível da hierarquia da lista. Então aqui vira um subitem dessa lista e assim por diante. Depois a gente tem o espaçamento entre linhas, que também funciona exatamente como no Word, né? O PowerPoint já funciona por padrão aqui no 1,0. Depois a gente tem os nossos alinhamentos, você pode alinhar ao centro, à direita, à esquerda e também utilizar o justificado no PowerPoint, tranquilo. Ele vai respeitar essa área que está definindo para ele aqui, ó, como se o texto estivesse dentro dessa caixa. E se você viu nossa aula de Word, também você sabe
o que é uma caixa de texto. No PowerPoint, todo o texto tem que estar dentro de uma caixa de texto. A gente não consegue inserir um texto na folha, né, igual a gente consegue fazer no Word. No PowerPoint não, todos os textos são uma caixa de texto. Depois a gente tem também o controle de colunas, bem fácil fazer aqui mais de uma coluna no PowerPoint. Funciona igual no Word, a gente vai selecionar o nosso texto e vai colocar 2 colunas aqui. Ele vai dividir a caixa toda em 2 colunas. Ele não vai colocar essa palavra desse lado. A partir do momento que termina aqui a nossa caixa, aqui embaixo, como você viu, aí ele inicia uma nova coluna. E aí, ainda aqui nessa caixa parágrafo, a gente tem algumas opções que vão lembrar do Excel, né? Então, se você viu nossa aula de Excel, você viu que a gente consegue, de forma bem tranquila, alterar a direção do texto, como a gente está vendo aqui, ó, né? A gente tem essas opções. Consegue colocar o alinhamento do texto dentro da nossa caixa também, né? De forma vertical, então alinhamento no meio, alinhamento embaixo também. E também o converter em Smart Art. Então, de repente, você quer apresentar um fluxograma, você quer fazer um nível de hierarquia, uma linha de processo, enfim. Perceba que ele pega cada item da nossa lista e já gera um Smart Art diferente. Então, muito bacana, muito simples e prático fazer isso aqui no PowerPoint. Em seguida, a gente tem a caixinha aqui de desenho, né? Algumas formas básicas que a gente já consegue inserir aqui mesmo, né? Que normalmente a gente tem aqui na guia inserir, como a gente vai ver. A gente tem aqui já essa opção e poder inserir qualquer forma dessa aqui no nosso PowerPoint de forma muito prática. Depois a parte de organizar, então o que pode acontecer, vamos inserir um objeto aqui. O que pode acontecer é você ter, por exemplo, um objeto na frente do outro, e aí você quer passar essa bola azul aqui para trás do texto. Então, a gente utiliza o organizar aqui, ó. Então, a gente pode colocar enviar para trás. E aí ele coloca esse objeto atrás desse. Como a caixa, né, de texto ele já considera como um objeto, então a gente consegue manipular eles de forma bem tranquila. Depois a gente tem estilos rápidos. Você consegue estilizar aí também utilizando alguns estilos visuais padrão do PowerPoint, de forma bem simples, só dando um clique. Isso vale para qualquer tipo de objeto. E aí depois já algumas ferramentas de formatação de objeto. Então, por exemplo, a gente tem aqui o preenchimento da forma, né, contorno e efeito. Então você pode aplicar uma sombra de forma bem fácil aqui, ou um reflexo, enfim, vários efeitos que o PowerPoint oferece. Por fim, para finalizar a nossa guia página inicial, a gente tem as ferramentas de localizar, substituir e selecionar. Então, o substituir, além de localizar, ele troca aquela palavra por outra. Então, funciona exatamente como no Word também, essa ferramenta, além da nossa opção selecionar. A gente pode pedir para o PowerPoint selecionar tudo, ou, por padrão, que ele vem com esse cursor aqui, o de selecionar objetos, que a gente pode ou clicar neles, ou puxar um quadrado, clicar e arrastar, e aí o objeto que fizer parte daquela seleção será selecionado. Ou também utilizar um painel de seleção que tem cada objeto do nosso slide, aparece aqui, né, como uma lista, e a gente consegue selecionar ele. Isso é útil, principalmente se você tiver, por exemplo, um objeto atrás de um outro objeto que você não está conseguindo selecionar, você consegue utilizar esse painel aqui. Bom, a gente encerra a nossa primeira parte da aula por aqui, e na próxima parte da aula, a gente confere todas as outras guias restantes. Muito obrigado e até a próxima aula.